Olá, você está no Questão de Ordem, programa que leva até você um pouco mais dos nossos vereadores. Recebemos hoje o vereador Paulo Paulera, do PP. Seja bem-vindo, vereador, obrigado pela presença. Bom, queria começar com o senhor um assunto que tem se falado muito na cidade nos últimos dias, que é a questão dos radares, muitas multas, principalmente no radar da Avenida Murchi Ronço. O senhor apresentou um projeto, aprovou já em primeira discussão, que proíbe radares escondidos, maquiados. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Olha, a satisfação está aqui com você, Alexandre, cumprindo a nossa obrigação como homem público, dando satisfação, que essa realmente é uma responsabilidade que nós temos que ter, à população. Bom, primeiramente, o que me levou justamente à questão desse radar tão famoso, que deu na mídia, deu na região em primeira página, no mês de agosto, 6.000 multas apenas naquele radar. Será que essas 6.000 pessoas estão totalmente erradas ou realmente aquela foi uma armadilha que foi colocada ali para arrecadar e para multar as pessoas? Então, o que me motivou a apresentar esse projeto, obrigando ao poder público deixar livre um espaço de 5 metros, né? O radar, não deixar atrás de uma árvore, atrás de um poste, atrás de um totem de marcação de rua, foi justamente o que me motivou, foi muitas reclamações a respeito desse radar que foi colocado em cima do viaduto, sentido represa ao centro, onde 6.000 multas apenas no mês de agosto. Nós entendemos, e quero deixar muito claro aqui, eu não sou contra o radar. Seria irresponsabilidade minha, como homem público, dizer que a cidade não possa ter regras, que as pessoas saiam andando em plena Avenida Andaló a 100 por hora. Não é isso que nós queremos. As regras têm que ser respeitadas, tem que se cumprir determinada velocidade, que tem que ter um estudo técnico, em determinada avenida, em determinada rua, uma velocidade condizente. E eu tenho, no meu entendimento, que os radares foram colocados para evitar o abuso, evitar acidente, evitar mortes. Esse tem que ser o objetivo, né? Educar as pessoas para que façam uma velocidade compatível com aquela área. Na área de escola, 30 por hora, em cima de viaduto, 40, na Avenida Andaló, 60. Então, há a regra, que não é uma regra municipal, é uma regra geral no país todo. Agora, não dá para admitir... Não pode ter armadilha, né? Armadilha, não dá para admitir. Hoje nós estamos vivendo um momento complicado. De janeiro de 2015 para cá, nós tivemos um aumento de 30% no combustível, mais de 30% na energia, mais de 20% na cesta básica. Quer dizer, as pessoas já estão com a sua receita totalmente comprometida, sem dizer aqueles que estão perdendo os empregos, que você vê que o desemprego está crescente de janeiro para cá, tendo visto a condição das empresas. Agora, você é um trabalhador, já está com o seu salário reduzido perante as despesas que você tem. Aí você chega na sua casa, tem uma multa, tem 2 multas. Isso pesa no bolso e tira, o cidadão fica revoltado com o poder público. Então, o que nós queremos? Nós sabemos que tem as placas sinalizadoras, sim, mas a vida é muito corrida. As pessoas também não estão ligadas a todo momento, que a vida realmente, o trânsito de Rio Preto, eu tenho quase absoluta certeza que deve ser o trânsito mais caótico que existe hoje no país. Por quê? Um crescimento muito grande da população. E carros, nós já temos quase 300.000 veículos em Rio Preto. É a maior frota per capita do país. Do país, bem colocado. Então você vê que é uma situação complicada. Então, nós queremos que os radares podem ser colocados sem problema nenhum, mas sejam colocados não para arrecadar dinheiro, apenas para as pessoas possam transitar e saber que tem que respeitar a velocidade. Agora, esse radar da Murchi de Onça do viaduto, ele é uma pegadinha, porque você vê. Você Ele vem é pela 40 represa, por hora, né? Exatamente. Você vem pela represa a 60 por hora. Para subir o viaduto. Aliás, eu fiz isso ontem, junto com o assessor, justamente para entender o que uma munícipe declarou na imprensa, na TV, uma entrevista que eu vi dela. Você vem a 60 por hora. Para subir o viaduto, você tem que acelerar. Aí você acelera, por quê? Para subir. Eu acelerei, passou de 60. Passou um pouquinho de 60 para subir o viaduto. Aí você tem que bruscamente brecar porque já tem um radar de 40. Mas que incoerência que é essa? O que eu quero saber, quais são as regras e quais são os estudos que estão sendo feitos para colocar um radar. Especificamente no radar da Murchi de Onça, estou apresentando um requerimento para a Secretaria de Trânsito, quantos acidentes nós já tivemos naquele viaduto? Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas já se acidentaram?
É isso que eu quero saber. Havia necessidade de colocar um radar de 40 naquela localização? Então, o que eu quero saber, e espero que tenha uma resposta condizente, é isso que a população quer. Quando a gente faz uma solicitação, apresenta uma lei, não estou apresentando para mim, eu tenho que pensar na população como um todo. Então, é essa a pergunta que eu quero fazer para a Secretaria do Trânsito. Quais são os critérios, quais são as regras, né, para poder se colocar um radar? Então, é uma situação que nós já aprovamos em primeira mão, na legalidade, e com certeza vai aprovar no mérito também. Eu não sei se eu estou enganado, mas ali é uma via de velocidade média, né? Não é um local que tem passagem de pedestre, não então, é nada, né? Eu não tenho conhecimento, certeza que não é isso. Porque justamente você é obrigado a subir a 60. Você está subindo um viaduto, você tem que acelerar. Não tem como você subir o seu viaduto a 20. Se você for a 20, você não consegue subir. Então, realmente, é esse que nós precisamos reavaliar esse critério. Nós temos um excesso de radares na cidade. Voltando a dizer, é importante, sim, é importante, as pessoas têm que, nós precisamos preservar a vida. E o radar é uma maneira das pessoas se segurarem e respeitar a velocidade. Mas o radar não pode ficar escondido, você não pode estar transitando numa... E outra, não é só Rio Preto, tá? O pessoal de fora que não conhece, de fora, né? Eu converso com muitas pessoas aqui de Tarabi, Mirassol, Onda Verde, Badibacite, olha, dá até dó. Porque as pessoas não têm esse tipo de equipamento na sua cidade. Né, essas cidades menores, quando chega em Rio Preto, não estão acostumadas. A lei de trânsito, você vai me falar, Paulo, é nacional. Eu sei que é nacional, eu sei que o que vale em Rio Preto tem que valer para o Brasil todo. Mas as pessoas não estão com esse hábito de estar ligada nas placas, de radar, de velocidade, porque não tem isso nas pequenas. Então, essas são as grandes vítimas em Rio Preto, como já foi considerada a cidade das multas, se eu não me engano, um período. Visite Rio Preto e ganhe uma multa. Então, né? Não podemos, isso fica ruim. Nós somos uma cidade organizada, uma cidade que cresce, uma cidade que está entre as melhores do país para se viver, uma cidade de prestação de serviço, de shopping. Na área médica, nós temos uma cidade realmente respeitada. Não podemos levar uma marca das pessoas que vêm aqui visitar a trabalho, ou para ir no médico, ou para fazer um passeio no shopping, sair daqui realmente com uma multa, né, nas costas. Lembrando que desde janeiro também os guardas municipais também estão investidos aí da autoridade para multar e cada dia mais eles são nomeados agentes de trânsito. O senhor chegou a conversar com o secretário Aparecido Capello sobre isso? Tem alguma explicação, mesmo que informal, dele, por que esse radar da Murchi? Conversei com ele, sim. Estive com ele na segunda-feira, lá na tarde, no período da tarde, estive lá por volta das 3 horas da tarde. O secretário me colocou de que, especificamente ali, ele não me passou nenhum dado, né? Ele ficou até de levantar. Mas ele falou que Paulo, o que acontece? Que há regras nacionais. Em cima de viaduto é 40. Em volta de uma escola, de uma creche, de um hospital, é 30. A avenida X é 60. Então é a regra. Então, basicamente é isso, é uma regra que já existe e que se coloca em cada situação. Agora, a pergunta que eu faço é, volto a dizer, o que motivou colocar um radar de 40 naquele viaduto, né? E quais são os números que tem para apresentar que justifica a colocação do radar naquele local? Tá certo, vou aguardar a resposta do secretário. Bom, ainda falando de trânsito, tivemos a aprovação e sanção do seu projeto que proíbe o aplicativo Uber em Rio Preto. Ainda não temos o aplicativo aqui, mas foi uma prevenção. Tivemos, inclusive, muitos taxistas aqui na Câmara apoiando essa proposta, né? A nossa função como vereador, e essa é uma das principais, nós temos várias funções, né? E nós temos que estar atento nisso, como homem público também, das questões ilegais. É uma ilegalidade esse aplicativo hoje. Não há uma regulamentação desse aplicativo. Portanto, se a gente permitir que qualquer pessoa se veste de um terno, uma gravata e um carro preto com isso filme, que é isso que eles fazem, né? E saiam pegando os passageiros, sem ter nenhuma regulamentação, são pessoas que estão na ilegalidade. E se estão ilegais, o poder público não pode fechar os olhos para isso. Então, é isso que me motivou a apresentar esse projeto, primeiro, né, pensando na questão da legalidade. Isso não é regulamentado em nenhum nível, já foi proibido em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, e vai chegar aqui, né, uma cidade grande igual a nossa, deveria estar chegando aqui, agora não vai chegar mais. Então, primeiro, o projeto teve o objetivo de não deixar ninguém trabalhando na ilegalidade, senão daqui a pouco vão colocar as vans, né?
vai começar a parar nos pontos de ônibus, e daí? Quem segura? Então tem que ter uma regulamentação. Isso nós não vamos permitir na nossa cidade, e isso é uma obrigação nossa. A segunda é proteger a categoria dos taxistas. As pessoas que estão regulamentadas, pagam os seus impostos, né? Tem todo um aparato de normas para seguir da Secretaria de Trânsito, tem o número do táxi. Quer dizer, são pessoas que você está, diariamente estão fazendo o seu trabalho e de boa qualidade. Rio Preto tem em torno de 250 táxis. Aqui não falta táxi. Conversei com dezenas deles, inclusive com o presidente, o André, do sindicato. Não falta táxi, nós temos, o número de táxis é suficiente para a demanda da cidade. Então proteger, senão daqui a pouco, se começa esse pessoal do aplicativo andar com os carros, aí nós vamos acabando com a categoria dos taxistas, aqueles que realmente estão aí há muitos anos prestando um serviço de qualidade para a nossa cidade. E um fator importante dessa minha lei também, isso que realmente houve muita manifestação, Alexandre, foi na questão de segurança das pessoas. Qual a segurança que você tem de você pegar a filha, ou ir numa festa, num rodeio, ou num show, ou no shopping, e lá 1h da manhã, meia-noite, depende do horário que termina, um casamento, sei lá, qualquer coisa assim, e você usar um aplicativo para alguém te pegar, sem você conhecer, não sabe quem que é, não sabe se é um bandido, se é um estrupador, se é um ladrão. Então, ele não tem segurança nenhuma para a família também. Então, esse projeto atinge esses 3 objetivos. E lembrando que não é fácil conseguir um alvará de táxi em Rio Preto. É disputadíssimo, não seria justo entrar outro serviço Ilegal. aí. Isso Exatamente. depende realmente muito do debate. Rapidamente, antes de a gente ir para o intervalo, Paulera, um outro projeto seu promulgado recentemente é o que garante desconto de 50% no IPTU para quem mora em rua que tem feira. Será que vai para frente isso? Tem que ir, porque há 6 anos eu apresentei esse projeto, ele foi dado pela ilegalidade. Mas agora, no último mês de março, estando lá em Bertioga, na Baixada Santista, acompanhando a tribuna de Santos, eu, lendo o jornal, estava lá 4, 5 dias lá na colônia lá do Sesc, passeando, foi no aniversário da cidade, olhando lá a cidade do Guarujá, São Vicente e Santos, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu pela legalidade da lei que foi aprovada lá na Câmara Municipal. Portanto, dizendo que é prerrogativa do vereador, sim. E qual que é a questão que teria o que você não pode interferir? Eu não posso interferir no orçamento que está vigente. Com a aprovação dessa lei, que vai beneficiar em torno de 70 quarteirões, em torno de 2.000 residências ou comercial, eu aprovei uma lei que vai vigorar a partir de janeiro de 2016. Portanto, o orçamento que está na Câmara não foi nem votado nem aprovado. Portanto, eu não estou tirando nenhum recurso que já está comprometido com a questão. É isso que o tribunal entendeu. Se eu fizesse uma lei para vigorar a partir de hoje, seria totalmente inconstitucional e ilegal. Então, nesse sentido, as feiras são importantes, a gente convive na feira, eu tenho um relacionamento, um trabalho na feira com a categoria, mas a feira traz um certo transtorno para as pessoas. Se você mora numa rua de feira, se for precisar tirar o carro de madrugada, você não consegue. A feira termina meio-dia, 1h da tarde, tem a questão do barulho, a questão da própria sujeira que fica. Então, essas pessoas têm que ser contempladas. E outra coisa, imóvel em rua de feira, o valor é menor. Pode ir na imobiliária e perguntar isso. Então, são vários fatores, então, por isso que eu acho importante contemplar essas residências, esse comércio que está ali por conta desse transtorno. Até porque o orçamento desse ano deve ser votado agora, nas próximas semanas. Pode até ser discutido isso dentro do orçamento. Exatamente. Então, por essa razão que ele se torna legal, porque não estamos interferindo no orçamento que está vigente, alguma coisa que vai acontecer. Então, se vai acontecer, dá tempo ainda de fazer um orçamento e retirar essa receita. Tá certo. Eu peço licença ao Paulera, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A medula que salva vidas não é tirada da sua espinha, e sim do osso do quadril ou do sangue, como uma doação. Você doa uma pequena quantidade que não faz falta. Seu corpo repõe fácil e volta logo ativa. E pronto, você salvou uma vida. Faça o cadastro no Hemocentro. Doar só depois. Quando houver alguém compatível. Junte-se a nós na batalha pela vida. Ok, estamos de volta com o Questão de Ordem, que hoje recebe o vereador Paulo Paulera, do PP. Tem alguma coisa a ver? PP, Paulo Paulera? Não, só coincidência, né? E eu queria aproveitar, Paulera, esse espaço. Queria te perguntar, às vezes as pessoas não conhecem. Queria que você falasse um pouquinho da tua vida, de onde você veio, a tua trajetória profissional, pessoal, familiar, enfim. Queria que você aproveitasse esse espaço para se apresentar um pouco
ao Rio Pretense? Eu acho que bacana a sua colocação, oportuna, porque as pessoas, né, têm que conhecer, principalmente o homem público, né, para quem ele está votando, né, para poder conhecer. A gente conhece o Paulera dos Serviços Gerais para cá, né? E o Paulera antes? Olha, eu tenho 58 anos já, né? Eu vim de São Carlos para cá, nasci em São Carlos, e minha vida começou lá desde jovem, sempre fui uma pessoa que trabalhei demais. Até por isso que eu gosto muito de feira, porque eu tinha uma feira a 50 metros de casa e todo sábado eu trabalhava na feira, das 5 da manhã até meio-dia, ajudando o pessoal lá na feira a vender legumes, que era uma banca lá de uns 40 metros. Então, desde garoto, trabalhando, isso era sábado, no domingo eu ajudava meu pai um pouco no bar, depois engraxava sapato também. Teu pai tinha bar? Tinha uma bar-mercearia lá em São Carlos, na Vila Prado. Minha vida sempre foi de trabalho. Depois, com 14, 15 anos, eu fui trabalhar num posto de gasolina, trabalhava meio período, que estudava de manhã e fazia café de bulidor. Não sei, né? Muita gente lembra disso, os mais novos não, né? Eu fazia café de bulidor, né? Você esquentava a água no bulidor, né? Então, trabalhei no posto de gasolina um período. Depois fui trabalhar no supermercado, também já com 16 anos, empacotador. Eu vim para cá, eu com 18 anos... Que ano que você veio para cá? Eu vim para cá em 76. Aliás, em 76, eu comecei a trabalhar na Nestlé, como serviços gerais, tive 7 promoções na empresa. Fiquei durante 5 anos na Nestlé e saí como viajante, vendedor viajante, né? Inclusive nessa região. Depois fui para o laboratório Anacol, Colinos do Brasil, né? Creme Dental Colinos, que hoje já não existe mais também. Trabalhei durante 6 anos. Depois montei a minha empresa de representação, que é a Paulera Representação, e trabalhei com várias empresas do segmento, sempre no segmento de secos e molhados, grandes empresas, né? Companhia de Cera Johnson, a Fugine, a Vale Fértil, a Sococo, né? O Cepacol, Dermacide, grandes empresas do mercado consumidor. Eu fui representante aqui na área, então foram quase 35 anos e 7 meses. Me aposentei dia 17 de janeiro de 2013, com 35 anos e 7 meses de carteira registrada. Então, quer dizer, me aposentei novo porque comecei cedo também. Então, tive essa trajetória. Na política, né, também, essa é a minha trajetória profissional, né? Mudei para cá em 1982, que eu vim para São José do Rio Existe a Paulera Representações? Existe a Paulera Representações ainda, né? Lógico que eu hoje estou numa outra situação, apenas não fechei a empresa por questões que eu estou fazendo alguns acertos com as empresas que nós trabalhamos, então estou aguardando para poder acabar, né? Mas não estou mais exercendo, né, a profissão de representante comercial. E vim para cá, me envolvi com a Associação dos Viajantes, né? Fui lá diretor por vários anos, fui vice-presidente, presidente do conselho, e naquele momento, um momento político, conheci o deputado Vadão, que veio aqui pedir voto, fizemos uma reunião grande lá na AVA, eu ajudei, depois ele me convidou para ser coordenador de campanha da política dele, então durante 4 mandatos do deputado Vadão, eu fui o coordenador aqui da cidade, depois num determinado momento, na eleição do prefeito Edinho Araújo, nós apoiamos o prefeito e ele me convidou para ser secretário de Serviços Gerais. Na segunda eleição, 2004. E ele me convidou para secretário de Serviços Gerais. Eu não sabia diferenciar nem um trator de uma pá carregadeira, de uma moto niveladora, eu não tinha esse conhecimento, porque a minha profissão era outra. E aí assumi essa responsabilidade a partir de janeiro de 2005, né? E a gente desempenhou um trabalho lá que, graças a Deus, foi reconhecido pela população. Fui candidato a vereador na época, fiz 3.465 votos. Posteriormente, voltei para a Secretaria de Serviços Gerais no governo Valdomiro e fizemos 6.113 votos, isso praticamente dobrando a nossa votação. É a segunda maior votação de vereador da história da cidade. Portanto, houve um reconhecimento do trabalho que nós desenvolvemos lá. Voltamos para a Câmara, tivemos aqui a satisfação, a honra de assumir a presidência, né, num período conturbado até da questão política do Estado e do próprio país, né? E administramos a nossa Câmara Municipal dentro de uma legalidade, dentro da moralidade, e na parte administrativa nós somos realmente muito sérios em fazer as coisas realmente do jeito que você fez. Então essa é a nossa trajetória e a gente entra na política, é um bichinho que pica você, né, Alexandre? E você tem aquele... E a política é só uma coisa. A política só tem uma coisa na política, é a satisfação de fazer alguma coisa, a satisfação de resolver as questões da população, de ajudar o próximo. Então a política só tem esse motivo, não tem nenhum outro motivo para ninguém entrar na política, que através da política, né, ou queira ou não,
é um poder que você adquire, que você consegue resolver muitas questões. Então, o que me motiva a continuar na política e trabalhar é realmente a satisfação de poder resolver algumas questões e ajudar as pessoas. Sem dúvida. É uma curiosidade, de onde vem o Paulera? Então, o Paulera, quando eu tinha 12 anos, eu tinha um cavalinho branco, de uma orelha murcha, chamava Paulera. Eu vendi esse cavalo, depois de uns 6, 7 meses, porque na época, a minha casa, para você ter uma ideia, eu passava com o cavalo dentro da sala para pôr no quintal. Né? Era uma loucura. Né? E aí eu vendi o cavalo e a molecada, cadê o Paulera? Cadê o Paulera? Quero o cavalo. Aí acabou ficando o apelido de Paulera. Bom, Paulo, que hoje já é mais teu nome do que teu nome verdadeiro. Nem minha mãe, né? Me chama de Paulo. Nem meu pai já é falecido, meu pai não me chamava de Paulo, meus tios não me chamavam de Paulo, de Paulinho, nada disso. Desde os 12 Tudo anos para cá, sempre Paulera. E nem minha mãe me liga, está viva, graças a Deus, lá em São Carlos. E ela me liga no celular e falou, Paulera. Nem minha mãe podia chamar de um nome mais... Paulinho, né? Paulinho, uma coisa mais carinhosa, né? Mas não chama. Tá então, certo. Essa é a nossa trajetória. Ô Paulera, tem uma outra história que acho que você não contou aí ainda e que sempre se conta, até quero saber se é verdade que você era árbitro amador e teve algum... Não, profissional. Profissional. Eu fui formado por um curso que foi feito pela Federação Paulista de Futebol. Meu professor foi Almir Rice Peixoto Laguna, os maiores árbitros do estado de São Paulo. E durante um período eu trabalhei assim, bandeirando, até alguns jogos profissionais, mas era mais amador mesmo, regional, né? Só que, infelizmente, a partir do momento que eu fui trabalhar na Nestlé, e naquela época ainda morava em São Carlos ainda, né? Depois vim para cá, eu trabalhava até sexta-feira. Chegava em casa às vezes 8, 10 horas da noite. Aí chegava o telegrama, naquela época não tinha né, o Zap, não tinha nada disso, né? Chegava o telegrama, eu vinha ver... o telefone já era difícil. Aí chegava o meu telegrama, estava lá. Chegava sexta-feira o telegrama. Pegava o telegrama em São Carlos, um exemplo. Eu estava escalado para ir apitar em Presidente Prudente, que era uma loucura. E eu tinha compromisso profissional com a empresa. Então, não consegui, não tinha como, sendo viajante e o árbitro, aí você viajava sábado à noite, e o jogo acaba às 5h30, 6 horas da tarde. Como é que você sai de Prudente? E de ônibus, porque carro, aqueles opalão preto que tinha na federação, e deve ter até hoje, só tem em São Paulo. Então é bom para ser árbitro quem mora em São Paulo. Que aí você vinha com o carro com o Opala da federação e voltava. Agora, quem mora no interior não tinha essa regalia. Então não dava para compatibilizar. Compatibilizar. As duas. Então, por essa razão, eu tive que parar. Tá certo. Voltando à questão dos serviços gerais, o senhor, quando foi secretário, criou uma usina, né, de reciclagem de resíduos. Parece que hoje essa usina está desativada. O que aconteceu com essa usina? Não está totalmente desativada, mas eu estive lá alguns dias. Realmente, a gente fica triste de ver. Aquele foi um projeto. Aliás, foi a primeira coisa que o Edinho falou quando ele foi lá na minha residência me convidar, em novembro de 2004, depois das eleições, quando ele foi lá em casa, um dia à noite. Ele, o saudoso Abdiel, foi lá na minha casa me convidar para secretário. Ele falou, Paulera, você vai ter uma responsabilidade muito grande. O que é, Edinho? Você vai ter que fazer funcionar a usina de reciclagem. Nem sabe, não tem noção, né? Esse é o maior, que existia a usina, só que não conseguiam colocar em funcionamento. E graças ao apoio das pessoas que trabalhavam no Serviços Gerais, as pessoas do meio ambiente, o Lima Bueno, o próprio Orlando Bolsoni no planejamento, ajudou, o Scandiuzzi, né? O pessoal do Serviços Gerais, Devacir, João Flores, né? Conseguimos lá fazer funcionar a partir de janeiro de 2005. Aquela usina era uma referência, eu vou dizer até mundial. Nós recebemos aqui até a visita do vice-prefeito da cidade de Londres, na Inglaterra, para conhecer o nosso projeto. Não era um projeto pioneiro, porque já existia em Piracicaba, Guarulhos e Belo Horizonte. O que é, para quem não sabe? Ela reciclava entulho, vamos dizer assim. E a nossa marca era essa. Quando eu assumi a secretaria, nós tínhamos registrado no catálogo 1.100 pontos de descarte irregular de entulho, 1.100. Quando a gente fala entulho, é entulho de construção, é sofavela, é pneu. Né? Com a montagem da usina, isso veio para 100. Então a usina, o que era? O lema nosso, qual que era da usina? O que era lixo se tornou luxo. Através da usina, nós conseguimos reciclar esse produto, né? Os caçambeiros levavam, a prefeitura levava para a usina, era passado por um processo, tirava prego, tirava papelão, tirava lata. Esse produto sobrava apenas o produto nobre, né? Que é o resto de construção civil, tijolo, cimento. Aquilo nós começamos a fazer as pavimentações ecológicas.
né? Moía e fazia Então, aqueles loteamentos que eram totalmente intransitáveis, começamos a fazer pelo São Manuel, aqui na BR, depois nós fomos para o Navarrete, aqui na Vila Azul. Então, a gente levava lá 100, 200 caminhões daquele produto, através com pé de carneiro, com a patrol, com pipa para molhar aquela água. Aquilo ficava compactado e ficava um serviço maravilhoso. Então, isso foi uma referência. Recebi aqui centenas, não digo, mas dezenas de prefeitos aqui de outras cidades, né? O prefeito de Resende até era presidente da Beija-Flor, esteve aqui na época comigo, com o Edinho. Então era uma referência para o país, para as pessoas virem conhecer o nosso projeto. Aliás, eu dei muitas palestras, justamente com a colaboração do Dorival, que era o Norival, que era o gerente lá. Eu fiz várias palestras, né, aqui em Rio Preto, em várias faculdades, até fora de Rio Preto, explicando esse projeto, falando que era um projeto importante. Infelizmente, me parece que de um período para cá não se deu a importância para esse trabalho. Inclusive, o que era o principal eixo do sucesso da usina era o produto de construção civil, né? Não o sofá, essas coisas não ajudavam em nada, né? Mas o resíduo da construção civil que os caçambeiros levavam para a usina. Aí acabaram, de janeiro para cá, acabaram com um convênio com a Associação dos Caçambeiros e nós perdemos a matéria-prima, por isso que hoje a usina... Para onde vai esse material hoje? Hoje não tem nem em Rio Preto nenhuma empresa que recebe esse material. Todo o material resíduo da construção civil está sendo levado para Badiba City, né? Uma empresa particular. Então nós perdemos isso atrapalhou, porque na nossa época, quando a gente tinha usina, se você pega um entulho aqui vamos dizer, no solo sagrado, para levar para a usina, o cara que cobrava 80, 70, 80 reais uma caçamba. Hoje, uma caçamba para sair de Rio Preto para levar para Badiba City está em torno de 170, 180 reais. Esse custo veio para quem? Veio para as pessoas que são obrigadas a fazer uma reforma. Sem dúvida. Bom, Paulera, nosso tempo é curto, queria que você finalizasse fazendo traçando aí uma projeção política para o ano que vem. Você falou aí de Bolsonaro, temos vários partidos aí já discutindo, falou do Edinho. Queria que você fizesse uma previsão do que vai acontecer. Olha, em política, como já dizia, né, Ulisses Guimarães, a política é como nuvem. Ela muda todo instante de lugar. É difícil você fazer um prognóstico. Mas pela minha visão política que tenho, pelo meu conhecimento, esses anos convivendo, pelos cargos que eu já ocupei, sendo presidente do 4º partido do país, o PP, dos maiores partidos do país, né, pela minha experiência, eu digo o seguinte: o quadro eleitoral para 2016 vai estar resumido, né? Nós temos uma pré-candidatura que eu estou colocando meu nome para ser candidato a prefeito, uma pré-candidatura para entrar dentro dessa discussão, mas eu entendo que a eleição vai se definir com a definição do nosso ex-prefeito Edinho Araújo. O prefeito Edinho Araújo sendo candidato, há um outro quadro, né? Eu tenho um candidato do prefeito, com certeza não vai ser o Edinho Araújo, pode ser o Bolsonaro, pode ser Vaz de Lima, pode ser Rodrigo Garcia, né? O Eleusis coloca o seu nome, tem o João Paulo, que já foi candidato e foi muito bem nas 2 eleições. Então, o quadro não vai fugir muito disso. Não vai fugir. Né? Tudo que se falar nesse momento, tudo que se falar vai ter que esperar a definição do... Porque é o nome que teve 2 mandatos, é o nome que vai... Provavelmente deve polarizar o candidato do prefeito com a candidatura do Edinho Araújo. Maravilha. Muito obrigado, Paulo Paulera. Obrigado a você que nos acompanhou nesse Questão de Ordem. Um grande abraço e até a próxima.